Hoje vamos compreender o que é uma história. Como a gente pode se explicar sobre a história, né? A gente traz até a evolução no sentido mito, a mitologia, né? Filosofia, como vocês têm a aula de história, vocês compreendem sobre esse entretenimento, essa estrutura, uma história. O que é uma história para explicar? O que é história para se expressar? A história. Vamos entender. A gente já viu, claro, que sobre a Revolução Francesa, na aula de História, Estados Unidos, Oeste, aquilo vai. Vamos compreender a com inclusão do sentido da língua portuguesa. O que traz isso? Claro que traz interpretação de texto. Observamos que um jovem de 15 anos que morava no Brasil vê notificar uma reportagem sobre guerra civil na Síria. Observe que reportagem já dá uma estrutura de gênero textual. Aos longos da reportagem, há referências de grupo, rebeldes, sunitas. A pergunta que, no caso, vem: o que é sunita? Por não estar evidentemente ligado pela população da Síria, o interesse desse jovem foi o acontecimento atual que necessita explicação de histórica. Daí, para ele entender a referida guerra, ele terá que saber não apenas o que é sunita, mas também o que é zita, o que é islamismo, o que é radicalismo islamismo, e entre outras coisas de história, como vocês acompanham em aula de história. Bom, uma pergunta referente à curiosidade envolva a história sempre gera mais uma pergunta e mais uma, assim sucessivamente como vai a compreensão de texto. Outros exemplos possíveis seriam uma da pessoa que passasse pela região central da capital da Alemanha, Berlim, sem conhecer bem a história recente desse país. A gente dá para entender que o vice-fragmento, a estrutura de boa cidade, né, instantaneamente, é como que um muro é esse. Mais precisamente, o que é um muro de Berlim? Logo recebe as primeiras informações, o que é a Guerra Fria, o que é reunificação da Alemanha. Então dá várias estruturas do que aconteceu naquele país. Esses exemplos dá para a gente entender que ajuda a pensar sobre história que pode suprir nossa necessidade de compreender o mundo. A história não tem necessidade de uma característica de utilidade funcional, como uma ciência, a química, por exemplo, que é usada para resolver problemas práticos, produções de remédios, refinamentos e petróleo. Claro que a história é útil na medida em que nos dá a base para construirmos sentido, isto é, que conseguimos entender as coisas, claro que é uma expressão narrativa e variáveis, além de argumentações também e estruturas de você, a pessoa gostar de um livro, gostar de ler um livro. Então, sendo assim, a história serve para que situamos o tempo, para que não nos deixem, desorientados, que a gente fique ligado sobre várias estruturas e espécies da nossa capital, nosso país, em vários mundos. Então, dá o sentido de uma reportagem, uma estrutura e interpretação ao texto. Bom, vou pedir para que vocês façam atividade na página 89 a 93, além da atividade anterior sobre o IFE, o emprego do IFE, como a gente teve a estrutura, a atividade complementar no caderno, também do livro, certo? Não esqueçam, qualquer dúvida é só tirar comigo. Até logo!